Olá, meu nome é Sônia Schley, do Ateliê Mallerhaus, e esse é mais um vídeo sobre pincéis. No vídeo de hoje nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito dos pincéis redondos e das pinceladas que nós conseguimos com eles. Vamos lá? Muito bem, vamos então ver do que um pincel redondo é capaz. Os pincéis redondos, eles são arranjados de forma compacta e por isso eles retêm muita tinta ou muita água, por isso é um pincel excelente para aquarela. E eles são muito versáteis, porque além de poder cobrir uma área maior, se nós pressionarmos um pouco mais ele sobre a superfície, nós podemos usar apenas a ponta e fazer traços finos com eles. Depois nós vamos praticar, tá? Esse tipo de pincel, ele, além de ser muito usado para aquarela, ele também é usado na pintura decorativa, principalmente nas pinturas folclóricas, como o Bauer-Malerei, o Petrikivka, muitas outras técnicas da pintura decorativa, nós usamos pincéis redondos. Na aquarela, eles são ótimos para aguadas, para fazer folhas, pétalas, isso tanto na aquarela quanto na pintura decorativa, e vírgulas. Nós temos também os filetes, que em inglês se chama liner, tem alguns modelos que se chamam rigger, que são ótimos para fazer traços. Temos o pata de vaca, que é excelente para texturas, para fazer pelinhos de animal, folhagens. É um pincel redondo cortado em ângulo. Temos os pincéis de cerdas de porco, que é uma cerda mais firme e que são ótimos para fazer sombreados, esfumados, bem suaves com eles, apesar de ser um pincel firme, eles são ótimos para esse tipo de trabalho também. E os redondos tradicionais, né, que são imbatíveis para a gente fazer vírgulas, pinceladas em forma de S, fazer uma espécie de leque. E temos também os mops. Na pintura a óleo, nós usamos para integrar as cores, esfumar. E na pintura decorativa também usamos. Na aquarela, ele pode ser aplicado nas aguadas. Então, vamos experimentar um pouquinho cada um deles. Eu vou usar uma tinta acrílica e nós vamos procurar deixar essa tinta mais fluida. Não deixar ela muito espessa, porque senão não funciona direito. Principalmente em cima do papel, que é absorvente. Vamos começar pelos filetes, então. Pelos liner. Então, nós temos aqui um liner com filamento sintético e temos um filete com pelo natural. E, apesar deles serem muito parecidos, eles se comportam de maneira diferente. Eu sempre brinco com as minhas alunas que o pincel de filamento sintético, ele é um pincel revoltado, você não consegue controlar ele direito, ele tem vida própria. E o pincel de pelos naturais, esse é um pincel comportado, ele faz aquilo que você pede que ele faça. Então, eu vou explicar aqui agora na prática o que acontece. Vamos diluir bem essa tinta para fazer filetados de qualquer maneira
A tinta sempre tem que estar mais fluida. Bom, antes de mais nada, deixa eu comentar o seguinte, que um liner, um filete, ele é comprido e não é por acaso. Esse comprimento todo é para ser usado. Então, nós não vamos abastecer assim só a pontinha dele, nós temos que lambuzar ele praticamente todo. Vocês podem deixar assim um meio centímetro sem tinta, para não chegar até a virola, mas a gente tem que carregar ele meio deitadinho, para que ele fique bem carregado, ó. Então, tem tinta em praticamente toda a extensão dele. E esse pincel, você pode usar para fazer aqueles galinhos, assim, que parecem galinhos secos, né, de parreira. E ele é ótimo para isso, justamente porque ele não é tão comportadinho assim. Então, ele é perfeito para esse tipo de trabalho, tá? Ele também é muito bom para fazer pelos de animal. Então, ele tem principalmente se a pontinha dele for boa, né? Tem que ser um pincel com uma ponta bem afilada. Claro, se você fizer ao contrário, ficam capins, arbustos. Então, para esse tipo de trabalho, ele é perfeito. Uma outra finalidade boa para ele, só que aí então a gente tem que carregar ele com uma tinta um pouco mais espessa, não tão diluída. Então, assim, você lambuza ele na extensão e depois dá uma bicadinha e vem com um acúmulozinho na ponta, ó, tá vendo? Então, com esse acúmulo, você vai fazer gotas. Para cada gota, você precisa carregar novamente. Sempre lembrando que no início da pincelada, você pressiona um pouco mais o pincel e à medida que avança, diminui a pressão. Muito bem, então essa é a finalidade desse pincel aqui, o liner de cerda sintética. Então, agora vamos ver o liner de cerda natural. Então, justamente pelo tipo de filamento, ele vai carregar bastante água, bastante pigmento, e ele não tem aquele molejo todo que o sintético tem. Ele é mais quietinho, mais comportado. Então, eu sempre brinco que ele anda na linha, e é justamente para fazer linhas que ele é perfeito. Lembrem que para fazer uma linha é sempre bom deixar a tinta um pouco mais fluida, para você conseguir fazer uma linha um pouco mais longa, não ter que ficar abastecendo todo momento. E aí, para fazer uma linha, nós vamos encostar. Quando você percebeu que começou a fluir a tinta, você pressiona e vai andando. No momento que, digamos, terminou a tinta do teu pincel, você reabastece. E não volta aqui onde acabou, porque senão vai acabar ficando grosso, fino, grosso, fino. Então, você volta um pouquinho atrás, repete o mesmo processo lá do início, pressiona até ficar da mesma largura e segue em frente. Tá? Normalmente, precisa 2 demãos, porque a primeira sempre fica um pouco transparente, então, deixa essa demão secar e depois repete em cima da linha. Por incrível que pareça, ela vai ficar melhor, porque mesmo que você tenha tremido um pouco na primeira demão,
dificilmente você vai tremer exatamente no mesmo lugar. Então, essas duas sobreposições, elas vão deixar a linha mais retinha, mais perfeita. Vamos ver o pata de vaca. Uma coisa que eu não comentei antes de começar a trabalhar e que eu acho bem relevante falar a respeito, é que com exceção do pincel seco, sempre que nós vamos trabalhar, independente do tipo de tinta, é sempre bom a gente deixar o pincel hidratado antes, para que a cerda que está aqui dentro da virola fique úmida e libere a tinta. Porque se aqui dentro estiver muito seco, a tendência é essa tinta ser absorvida por aqueles fios que estão secos e a tinta vai querer entrar lá dentro da virola, vai ficar acumulada aqui, né, nessa região, e vai ser muito difícil tirar, para não dizer impossível, tá? Mas, então, a gente procura hidratar os pincéis antes de colocar tinta neles. Lembrando, com exceção do pincel seco, tá bom? Então, vamos hidratar aqui o pincel antes de colocar tinta. Então, esse pincel aqui, para quem trabalha com ursinhos, com bichinhos fofinhos, esse aqui é ótimo, ó. Você abastece ele, tira o excesso, procurando abrir as cerdas, e depois você vai pressionando suavemente, e com isso você consegue fazer uns pelinhos bem legais, tá? Dá pra fazer copa de árvore, arbustos. Deixa eu então mostrar já o pincel seco, esse que a gente não vai umedecer antes. Vou pegar um pouquinho de tinta, procuro bater lá pra distribuir um pouco essa tinta, pra não vir com ela acumulada num ponto só. Aí, num papel ou numa toalhinha, tira bem o excesso, muito bem. E você vai poder fazer, então, bochechinhas de bonecas, vai poder iluminar frutas, fazer vários efeitos bem legais para dar volume. Uma coisa importante dessa técnica do pincel seco é que você consegue os melhores efeitos, não é por pressão, mas por insistência. Se eu começar a pressionar demais, chega um ponto que começa a abrir um buraco. Então, não fica fazendo muita força. E também, se você usa o pincel muito em pé, a chance de sair um círculo, assim, uma argola, é grande também. Então, procurem usar o pincel um pouquinho mais inclinado, deitadinho. E eu tô fazendo um carinho aqui na superfície, eu não tô fazendo força, eu tô fazendo com suavidade. E insiste, fica ali até ficar no ponto que vocês querem. O pincel redondo, também estou hidratando ele aqui antes, não vou pegar tinta com ele seco. Então, também vamos diluir um pouquinho essa tinta, ficar mais fluida. Também vou abastecer ele assim por igual, eu vou fazendo pequena pressão assim para abastecer e girando ele no meio dos dedos para carregar ele por igual. Ó, ele fica todo ele carregadinho, tá? Então, nós temos as vírgulas, as famosas vírgulas. Então, carreguei aqui o pincel, pressiona, levanta. Vamos pro outro lado. Pressiona, levanta. É bem comum no início a gente ter dificuldade
de fazer para um dos lados. E com o tempo isso vai diminuindo, com a prática mesmo. Uma outra pincelada legal desse pincel é um S, ó. Começa a pincelada sem pressionar, aí pressiona, levanta. Olha, dá uma pétala bonita, uma flor, uma folha. Pro outro lado. Anda um pouquinho, pressiona, levanta. Vamos ver, então, aquela pincelada que fica um lequezinho. A gente carrega por igual também. Nós encostamos a ponta do pincel, sentamos até a virola, dá uma giradinha para um lado e para o outro, empurra e puxa. Então, se usa muito para fazer cravos. Vamos de novo aqui, ó. Senta, dá uma balançadinha, empurra e puxa. O mop faz para suavizar texturas, integrar cores, ele é perfeito para isso. Rapidamente, esses são os pincéis redondos e as possibilidades que eles nos oferecem. E então, gostaram? No próximo vídeo, vamos ver as possibilidades dos pincéis chatos. Aguardo vocês. Até breve.